como que eu devo agir, por exemplo, se eu tenho uma offshore? Eu tenho hoje uma offshore, eu mantenho minha offshore, eu encerro, eu faço o quê? Boa. Faço nada? Primeira coisa, vamos esperar saber as regras do jogo certinho, vamos esperar passar no Senado, como vai passar, para saber se as regras são essas. Do jeito que está, é o seguinte, é inegável que a pessoa física no exterior passou a ter uma vantagem muito maior do que ela não tinha antes, quando você compara com a offshore no quesito compensação de ganhos com prejuízos. Perfeito. Né? Só que a offshore, ela continua tendo outras vantagens muito boas. Toda essa vantagem que eu te falei de compliance, de governança, saber exatamente para onde vai o patrimônio, como administrar, a forma que você pode lidar com esse patrimônio em vida, ou que você pode transferir esse patrimônio na sua ausência, ela é muito boa. E esses benefícios continuam. Em nada foram alterados. Perfeito. Né? Em contrapartida, você vai passar a ter um custo de compliance para estar em conformidade com a Receita muito maior do que você tinha antes. Não tem mais espaço no Brasil para você ter uma offshore sem um balanço, por exemplo. E é comum a gente pegar diversos clientes, diversas famílias que não têm um balanço patrimonial da offshore. E até estava tudo bem. Porque realmente, se a pessoa utiliza aquela offshore somente para fazer investimentos financeiros, dependendo da instituição que você faz, você já tem todas as informações necessárias e documentos para conseguir estar de acordo com a Receita brasileira, ou até com o fisco, com a Receita e com o Banco Central, né? Que você tem mais de $1 milhão, você precisa fazer a declaração de bens no exterior. Perfeito. Isso vai mudar. Então, você tem que pesar e ver o que é mais interessante para você, né? Outros pontos que você tem na offshore, você continua tendo os benefícios da sucessão. Você não vai pagar os 40% de imposto. Perfeito. Né? Se você continuar com a offshore. Ao mesmo tempo que só que você vai pagar o custo da estrutura. Às vezes você pensa se vale a pena, por exemplo, você não pagar o custo da offshore e fazer um bom seguro de vida, não? Um seguro de vida né? Tem até no canal do YouTube, a gente fala bastante sobre seguro de vida, que tem muito seguro ruim, mas fazer uma boa estrutura de planejamento sucessório e utilizar a pessoa física para fazer investimentos no exterior, uma vez que você pode compensar ganhos com prejuízos, se assemelha a uma offshore, você tem esse diferimento fiscal, e você usa uma estrutura de um seguro, por exemplo, para custear uma eventual inventário no exterior. De novo, tem que avaliar essa situação, né? Porque você não tem offshore, você deixa de ter algumas cláusulas lá. Mas assim, com relação à parte do investimento no exterior, espera um pouquinho para saber como é que faz, antes de sair fazendo qualquer coisa, e pondera o que é mais importante para você, né? Para saber também se você vai mudar, se você faz investimento no exterior com uma premissa que nós aqui no Overclub acreditamos que é um investimento de longo prazo, provavelmente você vai querer transformar, declarar a sua offshore como transparente, porque os investimentos são de longo prazo. E aí você não teria essa incidência de imposto todos os anos assim que tiver lucro. Perfeito. É uma alternativa. Agora, se você faz um investimento e você vai usar ele daqui a pouco, por exemplo, você tem lá um investimento e você vai usar no ano que vem para pagar a faculdade do seu filho no exterior. Caramba, aí talvez seja importante você atualizar esse valor, pagar esses 8%, e porque você vai usar ele logo agora, né? À medida que você for usar ele por longo prazo, às vezes você fala, deixa, não vou pagar, não vou utilizar esse valor e deixar ele não vou pagar esse imposto agora e não vou deixar ele rendendo para o longo prazo, que é o melhor dos mundos. Tá Perfeito, bom? ótimo. Ou seja, resumo da ópera. A melhor coisa a se fazer agora é não fazer nada, porque a gente ainda não sabe quais serão as regras do jogo oficiais, né? Elas ainda vão ter essa aprovação do Senado e podem sofrer alterações até lá. E ainda que elas sejam aprovadas do jeito que estão hoje, não existe uma resposta universal do tipo, então agora ninguém mais pode ter offshore, ou ninguém mais sai da offshore, ou seja, a resposta vai ter que avaliar caso a caso de acordo com o planejamento de cada família. Perfeito. Né? Ainda que a PL seja aprovada. Perfeito. Tem algumas coisas que a gente já pode pensar, né? Então, assim, primeiro de tudo,
devo fazer, acho que uma pergunta que talvez seja, preciso me preocupar, preciso fazer alguma coisa agora? Aham. Não, calma. Calma. Vamos esperar ser aprovado no Senado. Se for dessa maneira, aí sim vai precisar saber se você atualiza esse patrimônio ou não. É Ou isso. não. Teoricamente, você tem até a declaração maio, abril do ano que vem, 2024, ano que vem 2024, para você tomar essa decisão se você vai atualizar ou não o patrimônio líquido da sua empresa ao dólar de 31/2 de 2023. Você tem esse tempo, então não precisa sair fazendo as coisas correndo. A próxima pergunta é, devo atualizar para esse dólar de 31/12 ou não? Ou não. Então, que nem eu já falei, é para longo prazo? Provavelmente você vai querer transformar a sua empresa em transparente e provavelmente não vale a pena. Eu estou falando provavelmente que a gente tem que avaliar, mas é muito provável que não vai fazer sentido para você Uhum. pagar o imposto de 8%, dar ele para o governo, ao invés de deixar ele rendendo para você, sei lá, mais 5, 10, 15, 20 anos. Exato. Não faz sentido. Uhum. Só que tem um ponto. Essa PL diz que a apuração do imposto vai precisar ser obrigatoriamente em reais. E lembra que eu falei que a gente tem uma opção hoje, se o dinheiro for recebido originalmente em moeda estrangeira, não paga imposto sobre a variação cambial, isso acabou. Então você que recebeu lá uma herança, que tem um patrimônio de 2.000 e bolinhas, você montou lá, recebeu uma herança em 2010, sei lá, dólar a 2. Gente, é muito provável que essa pessoa precise atualizar e pagar os 8%. Porque senão, lá em 2025, quando você tiver, você vai ter que pagar, 2025 não, depois quando você for resgatar esse valor, né, porque as leis até 31/12 é uma e depois é outra, quando você for resgatar esse valor, você está ferrado, porque você vai pagar um valor muito mais alto. Porque vai considerar toda a valorização cambial de 2.000 e bolinhas até a hora que você tirar esse dinheiro da empresa. Perfeito. Então aí vai ser um prejuízo. Outra coisa também que eu não comentei que é importante. Nesse novo formato, quando você pagou esse imposto, então vamos imaginar que você tinha lá R$1 milhão e depois você terminou com 1.500.000. Você vai pagar esse imposto, seja se é transparente que você vendeu e teve lucro, seja porque é opaca e valorizou e você teve lucro, independente. A hora que você paga esse imposto, você salva esse imposto, esse lucro como se fosse numa caixinha e você não precisa disponibilizar ele para você, ele continua investido. Quando você for resgatar este valor, seja ele em 2025, em 2028 ou 2030, o dólar pode ter saído de 5 e ido para 10, você não vai pagar imposto de novo. É como se fosse assim, ó, paguei o imposto agora, tá pago e tá separado numa caixinha e quando eu quiser eu retiro. Quando você for retirar, você não precisa pagar imposto de novo. Você já pagou. Então, voltando um pouquinho, a gente falou então daquelas pessoas que vão investir para o longo prazo, com dinheiro aqui do Brasil, provavelmente é melhor transformar em transparente e não pagar os 8%. As pessoas que receberam dinheiro originalmente, que é o dinheiro de fora, recebeu herança, enfim, trabalhou, essas pessoas provavelmente devem optar por pagar os 8%, porque senão, quando forem resgatar, vão pagar 15% de imposto sobre a valorização de capital. E hoje não paga, tá bom? Então atualiza 8% e pagará somente sobre a variação do ativo. Perfeito. Basicamente esses dois casos. Óbvio, se você comprou alguma coisa, você recebeu o dinheiro no exterior, mas foi agora, foi esse ano, o dólar está muito próximo, você vai usar no ano que vem, então naquilo lá eu falo, pô, então resgata, paga 8%, que você vai usar mês que vem, vai usar nesse ano. Tá? Então, são algumas alternativas. Falando um pouco de fundo exclusivo agora. Os fundos exclusivos eu acredito que seja um pouco mais delicado. Delicado em que sentido? Provavelmente vai haver um número maior de extinção dos fundos exclusivos. Eles vão perder bastante da sua atratividade. Entendi. Continua com a atratividade de governança, sucessória, tudo isso não muda. Mas o que diz respeito à tributação não vai ter escolha. Não é que nem você pode, no offshore você consegue transformar em transparente e não pagar o come cotas. Lá você vai pagar de qualquer maneira. Você tem que pagar. Tem lucro, é obrigatório pagar. E eles se assemelham aos fundos normais. Fundos normais, sim. E ao ter um fundo exclusivo, você
normalmente impossibilita de investir em ativos que são melhores na pessoa física, como investimentos isentos de imposto de renda. Sim. Né? Por exemplo, estou dando só um exemplo, fundos imobiliários, por exemplo, onde o lucro, o dividendo, você não paga, então você perde por ter dinheiro num fundo exclusivo. Óbvio que além do custo, né? Além do custo, porque para montar uma estrutura, você tem um custo lá, então é mais barato você investir diretamente na pessoa física. Tem que avaliar, mas você vai deixar algumas vantagens na mesa, maiores do que você vai deixar na questão offshore. De uma forma resumida. Perfeito. Investimentos na pessoa física praticamente não mudam nada para quem tem horizonte de longo prazo, até melhora, porque você consegue compensar lucro com prejuízo. Para quem tem offshore para longo prazo, não vai mudar tanto, que você pode transformar ela em transparente e também não pagar imposto por valorização de ativo. Cabe a você atualizar ou não, você tem dinheiro recebido no exterior há muito tempo, provavelmente é importante você fazer isso. Então, basicamente, são essas grandes mudanças aí que a gente Vou resumir o teu resumo. Pelo que eu entendi, tá? Ver se o meu entendimento está correto. Tá. Em termos de atratividade, então, fundos exclusivos perdem a atratividade. Eles não ganham, eles perdem a atratividade. Offshore, acho que não tem uma perda ou um ganho de atratividade muito significativo, talvez seja algo mais marginal. E pessoa física ganha atratividade. Essa leitura está correta? Tá correta. Né? O custo de compliance vai aumentar bastante. Né? Nem toda empresa vai querer ser transparente, nem toda empresa pode querer ser opaca, por exemplo. Então, de novo, tem que avaliar caso a caso. Tem algumas medidas que você pode tomar, por exemplo, para não estar dentro dessa nova tributação. Daqui eu vou dar alguns exemplos, né? Perfeito. Se a sua offshore ela tem 60% ou mais de renda ativa, ela não vai funcionar nesse formato. Então, por exemplo, se você tem uma LLC, que é uma empresa normalmente que você usa ou para comprar imóvel ou nos Estados Unidos ou para você fazer algum tipo de empresa operacional. Você tem lá uma LLC que você tem uma empresa que vende curso, por exemplo. E você tem uma outra empresa para investimentos, talvez você pode avaliar de juntar essas duas para que a renda ativa seja superior a 60%, e se não estiver em um paraíso fiscal, ou, em outras palavras, não está em um regime fiscal tributário favorecido, você não vai estar dentro dessas normas e consequentemente, não vai estar elegível, a palavra é essa, elegível a essa nova tributação. É um ponto. Outro ponto que você pode fazer na offshore, estou pensando coisas aqui. Se você tiver mais do que 50% do capital social de um sócio e diretor que não sejam brasileiros. Você pode fazer uma saída definitiva do Brasil e não ser mais brasileiro para efeitos fiscais. Paraguai, Uruguai, Dubai. Então tem alguma saída, porque o rico pode ser tudo, menos burro. Então alguma saída para pagar menos imposto dentro da lei, o ponto é esse, né? As pessoas vão acabar utilizando.